Aula de hoje, fluxo máximo, o algoritmo de Edmonds-Karp. E aí eu vou começar falando um pouco sobre esse problema para vocês, tá? Então, a priori, o problema de fluxo máximo, ele se trata de encontrar dentro de um grafo direcionado, e o primeiro ponto aqui, esse grafo é direcionado, o fluxo máximo de uma fonte S até o seu ralo T, que é o source e o sink. Tá? Então, a primeiro momento, a gente vai ver que existem várias técnicas com grafos não direcionados, em outras situações. Mas, por enquanto, vamos focar aqui nesse grafo direcionado. Como a maioria de vocês devem saber, o grafo direcionado é aquele que existe direção. Eu não posso simplesmente fazer um caminho no grafo em ambas as direções. A sua seta indica a direção. Então, aqui existe um caminho de S até A e de S até D. Mas não existe um caminho de D até S, tá? Neste caso. Então, este gráfico caracteriza-se direcionado. E o que a gente quer saber? Saindo aqui da origem, qual o fluxo máximo que chega até T? Parece um pouco abstrato, mas a gente vai passar por cada parte desse grafo aqui e cada elemento desse individual. Mas, a priori, saibam que eu tenho uma origem e tenho um destino ali, o sink, o ralo. Beleza. Então vamos começar definindo o que é uma network, o que é uma rede. Eu trouxe os termos aqui em inglês, porque quando vocês pesquisarem, provavelmente é os termos que vocês vão encontrar. Algumas coisas eu fiz uma tradução livre, mas eu deixei a maior parte dos termos aqui. Então, o que é uma network? O que é uma rede, de certa forma? Então, é um grafo direcionado que suas arestas é atribuído um valor não negativo, chamado de capacity. Então, esse 5, esse 3, esse 3, esse 3, esse 2 são capacidades. É o quanto se pode passar por aqui. A gente vai ver o que exatamente passa por aqui, mas é a quantidade que se passa por aqui. Aqui pode passar até 5 unidades, aqui pode se passar até 3 unidades, aqui pode se passar até 2 unidades. Tá? Então, aqui a gente está falando de uma network nesse contexto. Tá? Então, inicialmente, temos o problema de fluxo, de flow, e isso se dá em cima de uma rede. Beleza? Bom, aí vamos falar agora de uma rede de fluxo, uma flow network. É uma network, como vimos, ou seja, cada aresta tem suas capacidades, mas temos a adição de dois vértices especiais, que é a origem e o destino, o ralo, o sink, para onde todo esse fluxo vai caminhar. Então, esse sink e o source, às vezes eles são dinâmicos, às vezes eles são dados por padrão. Tudo isso vai variar, mas sempre precisa existir uma origem e um destino. Muito parecido com o caminho, o menor caminho de origem única. Mas varia um pouco aqui na forma que a gente vai resolver. E aqui, quando a gente tem essas origens definidas, a gente tem uma flow network. Por que eu estou falando disso dando tanta ênfase? Porque quando vocês vão ver um problema, ele não vai falar assim, aqui é o source, aqui é o sink. Ele vai falar assim, olha, tem uma origem que pode mudar, vai passar por um caminhão, vai carregar tal coisa por tais caminhos, só que a cada pesagem ele tem que deixar os pesos lá e vai chegar no destino final. Aí você já, opa, isso tem cara de uma flow network. O cara está falando ali desse source, desse sink de forma diferente. Então, estou dando destaque nos elementos porque é eles que denunciam que o problema pode ser solucionado ou modelado dessa forma. Qualquer momento perguntem, tá? Nesse início eu trouxe os conceitos para a gente poder conversar depois. Isso aqui tudo que eu estou falando a gente vai passar passo a passo na prática, mas eu estou trazendo os conceitos para que vocês reconheçam depois. Bom, e aí eu vou falar o que é o flow agora. O que é o flow? A gente falou de flow, falou de network, e agora a gente vai falar de flow network e a gente vai falar de flow. Flow, a gente pode definir ela como uma função atribuída aos vértices de uma network flow, associando um número inteiro não negativo chamado de flow. Então, o que acontece? Se o set aqui é o capacity, eu, de alguma forma lá depois, eu vou dizer que eu posso passar 5 por aqui. E aí eu vou ter 5 de 7. Esse 5 é o flow, é o fluxo que está passando. E aí a gente vai ver também que esse fluxo está limitado pela capacidade. Tá?
Qual o melhor cenário aqui? Se aqui fosse 8/8, aqui fosse 5/5. E meu fluxo total seria 13. A gente vai ver que, na maioria dos casos, eu não consigo 13 aqui. Então, qual é o máximo que eu consigo se não é 13? É 1? É 5? É 8? Bom, não sei. A gente precisa resolver isso. Então, o flow é simplesmente uma função que atribui um valor inteiro, né? Neste caso aqui inteiro. A gente vai ver também que tem outros casos, mas por enquanto vamos ficar com o inteiro, de que está associado, né, a esse conjunto de vértices aqui. Tá? O SA, o SD vai ter um flow específico também. Eu vou trazer uma metáfora para a gente poder visualizar melhor esse flow, mas por enquanto a gente fica aqui com isso. E aí, como eu falei, né, já adiantei aqui, a gente tem o máximo flow, que é o que a gente quer resolver, que é a soma dos flows que entram no sync. Né? Foi o que eu acabei de explicar aqui. A gente quer maximizar esses dois valores que estão aqui. A gente tem um conceito de residual capacity, né? Que é basicamente definido como o capacity menos o flow. Então, se eu tiver, por exemplo, 0,7, a capacidade residual aqui é 7. Concorda que se eu estiver passando 4 aqui, eu só poderia acrescentar mais 3, porque o meu limite é 7? Então, justamente esse limite é o que vamos chamar aqui de capacidade residual. Se eu estiver passando 4 aqui, eu vou ter 7 menos 4 dá 3. Isso é a capacidade residual. E aí a gente pode definir uma capacidade residual da aresta oposta também. Então, se de 7, ou se de S, né, da minha origem até o A, eu tenho aqui uma capacidade residual de 7, a aresta de A até S tem a capacidade residual de 0. Concorda que se eu só posso ir de S para A, não pode voltar nada? Então, né, em termos gerais, a primeiro momento, toda aresta oposta a que temos no nosso grafo, ela vai ter uma capacidade residual 0. Consequentemente, né, inicialmente o flow dela é 0 e o capacity também é 0. Tá? E aí podemos também definir o flow dessa aresta oposta como menos o flow da aresta que está normal. Né? Então SA, se tiver um flow de 4, né, o flow de A até S vai ser menos 4. Tá? Isso são algumas definições que a gente vai trabalhar com elas depois. Então, estou trazendo alguns elementos que a gente precisa pelo menos ter ouvido para quando eu falar a gente poder desenvolver essa teoria. Tá? Isso aqui faz tudo parte do algoritmo. As provas de porque isso funciona vão muito além, né, do que uma aula como essa. E eu também abri mão um pouco do rigor, né, de definir, por exemplo, o flow é definido como uma função, se fosse dos vértices SA, seria um f de SA, né? Então a aresta S é definida como menos f de SA. Mas para não ficar falando tanto de função, sabe, termos formais em grafos, a gente quer aqui entender e aplicar. Então, por isso que as definições ficaram um pouco estranhas, né? Como o flow ser f e da sua oposta ser menos f, mas é por simplicidade. A gente vai ver isso no algoritmo, cada um desses elementos, e eu vou voltar neles. Tá? E aí a gente pode ter a rede residual, né? O residual network, que é uma flow network. Lembra o que é flow network lá atrás? Vamos voltar aqui. A flow network é uma rede, né? Um grafo conectado, que além de ter dois vértices especiais, ela vai ter suas arestas, né, atribuído um valor não negativo chamado capacity. A diferença para residual network é que a gente, em vez de usar capacity, a gente vai usar residual capacity. Inicialmente nesse grafo, né, em vez de eu ter um 0/7, eu teria só um 7. Por quê? Porque 7 menos 0 é 7. 0/5. 5, que é o capacity, menos o flow, que é 0 neste momento, é 5. Então eu simplifico. Se algum de vocês já pegaram circuitos digitais, vocês vão ver que se eu tenho dois estados, eu preciso de apenas uma variável para representar ele. Né? Neste caso daqui, o capacity e o flow eles estão associados. Se um aumenta, o outro cai. Então eu só preciso de um valor. Né? A gente vai entender no algoritmo que isso torna as coisas mais simples também. Então,
Dessa forma, a gente teria um grafo, né, desta forma. Então aqui não é que custa 7 para vir de S até A. Quer dizer que nesse momento o capacity de S até A é 7. Tá? Então é só para a gente ter cuidado, porque a gente vê muitos grafos, mas cada grafo, por mais que tenha um desenho similar ou até igual, ele não necessariamente vai significar a mesma coisa. E aí temos algumas, vamos chamar de leis aqui, mas de pressupostos, né? Vamos assumir, né, inicialmente esses pontos que eu trouxe. Então, o primeiro ponto que precisamos lembrar e assumir é que o flow é sempre igual ao menor capacity. Então, mesmo que eu tenha um flow aqui de 20 chegando, se o capacity para essa aresta é 10, vai sair 10 do outro lado. Tá? Eu não posso ter um capacity de 10 aqui, pode chegar infinito, vai sair 10 do outro lado. Eu trouxe essa representação aqui parecendo um tubo de água. Então imagina que vem um tubo de água lá, a pressão, vem um tubo grande, mas esse tubo grande está com um redutor e vem um tubozinho pequeno. Não importa quanta água venha, vamos considerar as questões de pressão aqui sobre o fluxo físico real, mas de certa forma, não importa quanta água vem aqui nesse tubo grande, quando reduzir, ele só vai passar, né, aquele volume ali associado. Aquele volume ali. Né? Então não tem como sair mais do outro lado do que a limitação, né, da entrada. Isso é uma primeira coisa a se assumir, tá? Então parece óbvio, mas, né, são suposições que a gente precisa levar em mente. Então, por exemplo, se chegou um 8, né, tá vendo um flow de 8 e o capacity é 10, vai passar 8, né? Porque está abaixo do limite. Então, naturalmente, os fluxos de entrada eles vão ser iguais ao fluxo de saída. Tá? Salvo algumas exceções de conexões, entre outras coisas, mas o fluxo de entrada é o fluxo de saída. Se entrou 8, vai sair 8, desde que o limite seja 8 ou maior, né? Como na situação anterior. Beleza? Isso é um ponto. Guardem isso. O segundo é que o source, a fonte, só tem fluxo de saída. Inicialmente, esse fluxo é infinito. Tá? Então, tipo, tá saindo. Imagina que fosse água, tem água infinita, tá saindo água para encher todos os tanques, todos os tubos, se necessário. Então, da mesma forma que, mesmo que saia infinito, né? Vamos lembrar aqui do infinito. Infinito é tão grande quanto eu queira. Infinito em programação é um número que está além de qualquer outro valor possível para aquela situação. Então, se o limite é 10, 1001 seria infinito para a situação. Se o limite é 1 milhão, 1.000.001 seria infinito para aquela situação. Então é simplesmente um número grande, porque, por exemplo, se eu tenho aqui o limite de capacity 10 e eu boto o valor padrão ali por 9, então eu poderia ter enchido mais 1 ainda. Então, no source, eu considero que sai infinito e só tem fluxo de saída, a menos que algo me diga o contrário. Diga assim, ó, eu tenho um tanque, o tanque só tem 500 litros, ele vai passar por todos os canos aí e me diga o quanto pode encher. Aí é outra situação. Mas a menos que alguém diga que tem limite, é infinito, tá? Tanto quanto eu quero. E o terceiro ponto é que o sink, né, o ralo ali, por assim dizer, tem apenas fluxo de entrada e é limitado. Limitado por quem? Limitado pelo capacity de todas as suas conexões de entrada, né? O source é infinito, mas o sink não. O sink tem sua limitação, tá? A ideia é que o sink, né, o melhor caso de todos é que o sink fosse igual ao max. Nem sempre vai ser. Beleza? Beleza. Então, vamos ver como é que se comporta o algoritmo de Edmonds-Karp, tá? Com aquele mesmo gráfico que a gente viu inicialmente. A primeiro momento, eu vou encontrar um caminho do sink do source até o sink. No caso de Edmonds-Karp, a gente vai fazer isso com BFS, né? Com busca em largura, um algoritmo que provavelmente vocês já implementaram. Então, no primeiro momento, eu vou partir do source e ele vai encontrar este caminho daqui. Como é que este caminho é feito? A primeiro momento, eu sei que de S até A eu poderia fazer 7. Lembra que o source é infinito. Como o limite é 7, então sairia 7. Só que quando eu chego de A até B,
eu só tenho um capacity de 5. Tá? Então aqui vai ficar limitado por 5. E de B até T, eu poderia passar 8. Mas percebe que de A até B eu fui limitado até 5? Então só vai sobrar 5 para passar aqui. Lembra, o que entra é o que sai. E não pode ser maior do que o capacity. Então, se eu seguir este caminho aqui, o máximo que eu consigo de passar de fluxo por esse caminho inteiro é 5. E aí o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou atribuir esse 5 ao meu flow através desses caminhos. Ou seja, tudo virou 5 aqui agora. Tá? Então eu consigo passar um flow de 5 unidades por aqui. No nosso algoritmo, vamos ver que apesar da gente representar como uma flow network, a gente vai usar, né, uma residual network. A gente não vai ter 8 aqui, a gente vai ter 3. Aqui não vai ter 5/5, vai ter 0. E aqui não vai ter 5/7, vai ter 7 menos 5, que é 2. Né? Então vai ser 2, 0, 3. Por quê? Porque a gente só quer saber quanto mais a gente pode passar, tá? Ou um outro possível caminho que a gente pode redirecionar o fluxo, como ver mais à frente. Então a gente representa de uma forma, mas a gente implementa um pouquinho diferente. O outro caminho que eu posso fazer é de S. Tá? Aqui por quê? E eu vou já adiantar uma coisa aqui. Vocês podem fazer vários caminhos aqui nesse mesmo grafo e vocês vão achar outros caminhos que vão dar a mesma resposta. Você vai falar assim, Alex, mas se eu não fizer por SDA, eu fizer SDCB, estou chutando aleatório aqui, vai dar a mesma coisa. Não tem problema. Né? Eu posso ter mais de uma resposta para os caminhos possíveis que deem o fluxo máximo. Tá? A questão é que eu preciso encontrar só qual é o fluxo máximo. Nesse momento aqui não importa o caminho. Vocês podem ser perguntados, por exemplo, quais são os caminhos que dão o fluxo máximo. Aí você vai ser obrigado a encontrar mais de um. Isso é um problema mais avançado, são variações. Mas não estranhe se tiver outro caminho que vai dar o mesmo valor. Isso é normal, isso vai acontecer. Então aqui de S até D, eu poderia 4, certo? Tranquilo. De D até A, eu só posso no máximo 3. Então esse 4 vai ser diminuído para 3 aqui. De A até C eu posso 3. De C até 5 eu posso 5. Mas eu só tenho 3 de fluxo passando. Então aqui vai ser 3, eu vou atribuir 3, vou atribuir 3, vou atribuir 3. Muito parecido com o que eu faço com Dijkstra, né? Eu vou rodando e alterando os pesos, né, entre os vértices ali à medida que eu vou andando, para que na próxima vez que eu consulte, eu encontre o próximo caminho melhor e vá melhorando esse caminho até que eu chegue na solução final, que é a melhor. Tem uma característica de um algoritmo guloso. Tá? Eu vou sempre escolhendo o melhor local e isso vai me ajudando a encontrar a solução melhor do problema inteiro. E aí o que acontece? Vou achar mais um caminho aqui. Ó. Agora eu vou fazer S, D, C, B até T. Só que de S, aqui já está saindo 3, né? E o capacity é 4. Então eu só posso mandar mais uma unidade de fluxo. Do D até o C, eu não estou passando nada ainda. Então eu coloco 1 de flow e o capacity é 2, não tem problema. De C até B, eu tenho 0/3. Então eu tenho um limite aqui, eu tenho um capacity. O flow passa. De B até T, eu tenho 5, né? Da primeira busca que a gente fez. Mas o capacity é 8, então eu consigo fazer 6 de flow aqui. Então aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 4. Vou passar o slide alterado como a gente previu. Por quê? Quando eu estou na origem aqui, a gente viu lá a representação de um tubo de água de um cano só. Só que pode sair mais de um tubo de água, né? Vamos levar essa analogia à frente para a gente ter algo mais concreto. Eu posso sair mais de um. Então, a água pode correr por aqui, pode correr por cima, como a gente fez, pode correr por vários lugares, tá? A ideia é, e se eu lotar de água aqui, quem é que chega aqui no final, né? Quem é que eu consigo chegar aqui no final e qual é o maior possível se alcançar, né? Isso é o problema. Então, essas buscas aqui foram feitas com BFS normal, e à medida que eu achei o caminho, eu volto o caminho, né, reatribuindo esse valor novo, e rodo uma nova BFS. Cada busca que a gente fez é uma BFS, tá? Não é uma BFS para tudo. Eu rodei achei um caminho, guardei. Rodo de novo com esses capacities, né? Essas residual capacity alterada, e eu vou encontrar mais outro. Quando não tem mais alteração, quer dizer que eu cheguei no melhor. Só para vocês terem uma noção mais ou menos de como executa.
Aí tem um lance. Por que a gente definiu o residual capacity, né? Por que a gente definiu a aresta oposta? Ah, Alex, o grafo é direcionado. Que aresta oposta é essa que você definiu? É aquela lá que o fluxo é igual ao menos fluxo e que a capacity inicial é zero. Tá? Então, inicialmente é zero. E eu vou montar esse grafo do residual capacity, né? O residual mesh, que na verdade, ele é criado junto com o grafo original. Por quê? Tem uma coisa aqui que é um pouco contraintuitiva, e mais uma vez, chama do teorema integral do fluxo, né? Também não vou citar nada sobre isso, se vocês quiserem procurar, tem os artigos que eles publicaram explicando por que isso sempre vai funcionar, tá? Então não é do nada, mas não cabe explicação aqui. Eu vou explicar uma noção intuitiva, né? E depois como é que funciona no algoritmo. Todas as arestas azuis, elas seguem o fluxo normal. A vermelha está invertida. Olha no outro como é que estava, né? A aresta normal é para cima. Eu criei uma aresta para baixo. E aí essa aresta, o fluxo dela é oposto ao sentido normal, né? E inicialmente aquele residual capacity era zero. O que acontece? Eu vou de S para A, vou fazer outra busca. Aqui eu consigo fazer um fluxo de 2. Tá? E aí o que acontece? Eu consigo fazer um fluxo de 2 aqui. E de A para D, pensa o seguinte. Eu tenho 3/3. Quando eu vou no lado oposto, deixa eu voltar. Quando eu estava indo, eu queria ver se tinha capacity ainda para aumentar o fluxo. Quando eu vou para o lado oposto, eu quero ver se tem fluxo para que eu possa tirar. Tá? Por isso que é contraintuitivo. Então, por exemplo, de S para A eu estou adicionando mais um. Eu posso adicionar mais um. Só que de 5, esse capacity aqui já está topado. Concorda? Eu não tenho mais nada que eu possa fazer aqui. Não tenho mais nada que eu possa adicionar aqui. Aqui no 3/3 eu não tenho mais nada que eu possa adicionar aqui. Eu não posso botar mais um aqui que vai virar 4/3. Eu não posso botar mais um aqui que vai virar 6/5. E eu tenho uma alternativa. Eu tirar uma unidade de fluxo dessa relação. E aqui vai ficar 2/3. Eu vou contar, vamos até o final e depois a gente volta. Como eu consigo passar por esse caminho, é como se aqui agora eu pudesse passar mais um de fluxo, que o capacity é 2. Eu consigo passar mais um de fluxo aqui, que o capacity é 5, né? Tá 3. E aí, esse capacity aqui vai ficar 4/5, aqui vai ficar 2/2, aqui vai ficar 6/7, tá? E aqui vai ficar 2/3. Quando eu fiz isso daqui, o que acontece? Eu tinha feito 5 e 3, aqui dá os 8 de saída. Só que olha que legal, aqui eu ainda tenho flow para passar, que vai conseguir alimentar o que cair do outro lado. Só que aqui tinha 3 e aqui tinha 1, que formava o 4. E aqui eu não consigo passar mais nada, né? Porque está topado. Se eu tirar uma unidade de flow desse 4 que está alimentando aqui, eu vou passar uma unidade desse 4 para a parte de baixo, que vai ficar 2/3 e 2/2. Mas como a origem é infinita, ela ainda tem unidade de fluxo para passar nesse A, que vai conseguir manter a mesma quantidade de fluxo na saída. Né? Então 6, perceba porque existe quase um ciclo aqui. Né? Ele desce e sobe, só não volta. Então esse 6 faz com os 2 desse 4 que saiu, que está entrando aqui também, para alimentar os 8 de fora. Só que como o 1 que estava aqui, né, que veio desse 4, ele pode ser redirecionado para cá, que continua passando 4. E aqui na frente também, né, que era 3, tinha capacity ainda, então virou 4 também. Tá? Esse é o grande ponto desse algoritmo. Né? E essa aresta, essa rede, né, esse residual network, que gera essas arestas contrárias, ela faz essa checagem do redirecionamento do fluxo, onde eu posso pegar um lugar que tem fluxo menor, redirecionar ele para pegar um lugar que tem um capacity maior e eu poder, né, jogar mais flow ali para que essa rede se encha de maneira mais eficiente. Tá?
Vamos dar uma pausa breve aqui, porque eu imagino que vocês têm perguntas, ficaram dúvidas, não é simples, eu mesmo quase me confundi aqui, mas perguntem se não entenderam, porque depois daqui já é código, depois daqui já é problema. Eu vou continuar a explicação no código, mas é importante que vocês entendam esse conceito aqui, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre? Todo mundo entendendo. Então, Eu tenho uma dúvida, na verdade. pode falar. Eu entendi a ideia eu entendi a ideia de redirecionar esse fluxo, Uhum. mas eu não, entendi, não tenho uma ideia de como no código a gente conseguiria. Aí consegue explicar isso agora, né? Mas Sim. como chegaria nessa conclusão de achar o que inverteria para mudar o fluxo? Mas fica um pouco abstrato realmente aí. Mas aí eu vou te explicar. Lembra que lá atrás eu falei que na rede residual, inicialmente o capacity é zero e o fluxo era um menos fluxo? Sim. Isso é uma definição pelo paper do algoritmo. Então, quando eu subtraio, eu estou fazendo... É porque assim, é como se fossem dois grafos que estão juntos, mas são duas visões diferentes, né? A visão residual e a visão normal. Mas está tudo conectado junto, né? Só conceitualmente que seriam, por exemplo, duas malhas diferentes ali, né? Apesar de ser a mesma coisa. Então, quando eu faço essa definição, quando eu ando para o lado contrário, é como se eu estivesse somando menos 1 de fluxo. E por que isso funciona é o que eu falei, né? Tem paper aí, não é que tem paper, é que tem páginas e páginas de por que isso sempre vai dar certo, tá? Para essa restrição. Não é o intuito daqui a gente provar porque funciona. Mas conceitualmente o primeiro passo é entender isso. Quando eu faço aquela definição de que a aresta reversa ela tem um residual capacity de zero e um fluxo negativo frente ao fluxo original, então é mais ou menos essa ideia de eu conseguir remover fluxo, né? Então em alguns momentos eu vou somar, em alguns momentos eu vou subtrair. Toda vez que eu faço na aresta normal, eu somo. Toda vez que eu faço na aresta oposta, eu subtraio, né? Porque essa subtração gera essa causa. O porquê é mais extenso, mas saiba que quando eu faço isso, eu tenho esse resultado, né? Eu vou ter esse resultado com certeza. E o motivo pode ficar para outros estudos pessoais durante a semana. Quem quiser ver, eu posso mandar o material, posso mandar o próprio paper, né? Mas 2 horas seriam muito pouco para explicar e confesso a vocês que eu não teria como explicar tudo, né? Eu consigo entender uma parte também, mas tudo da prova também não, tá? Mas sim, é contra-intuitivo, por isso que existe essa dificuldade. Alguém tem mais alguma pergunta? Respondeu a tua pergunta, Marcelo, eu acho. Deu para entender um pouco melhor. Obrigado. Mas a gente vai ver. Eu acho que muitas pessoas podem estar com dúvida de como identificar que isso deve ser feito, que a gente deve fazer o fluxo contrário, né? Tem alguém com essa dúvida? Gente, aproveita, tira mais dúvida, porque a aula é para isso. Depois vocês vão se matar sozinhos. Assim, quando fazer é sempre, tá? Porque pelo teorema, apenas uma das arestas vai ser usada no caminho. Nunca você vai ter a aresta reversa e a aresta original no mesmo caminho. Então você sempre vai montar o grafo para um lado e para o outro, só que para o lado oposto, quando você fizer a checagem, né, a gente vai ver no código, você subtrai devido a esse redirecionamento de fluxo, né? Porque se você encontrou um caminho fazendo a aresta no sentido oposto, quer dizer que você consegue achar um caminho. Porque assim, você só vai fazer isso tudo depois que você chega no T. Então você vai fazer o caminho, chegou no T, então eu consigo passar. E naturalmente, pelas condições, vai ser um caminho melhor, né? O BFS, apesar de não ter as melhores complexidades do mundo, sempre que você encontra o vértice, você já encontra o menor caminho, né? É uma característica dele. Então, quando eu encontro um caminho, dado as condições extras, eu também já vou encontrar um caminho melhor do que o que eu tinha. Não quer dizer que é o melhor agora, mas nesse momento é o melhor que dá para fazer até onde eu explorei. Então, eu sempre monto o gráfico para os dois lados e sempre faço a mesma operação. Indo, somo, com a aresta oposta, eu subtraio o fluxo que eu encontrei. Porque se eu aumentei um aqui, né, quer dizer que eu vou ter que tirar um de outro lugar porque os capacities já estavam topados antes. Então, para aumentar de um, eu tenho que redirecionar de outro, obrigatoriamente, né?
Bom, se ninguém tiver dúvida, vamos pro código. No código talvez surjam mais dúvidas. Eu trouxe o código aqui do Axflow, tá? Mas o problema que eu trouxe, a gente vai olhar junto, né? E não dá para resolver só com o problema que eu trouxe, porque seria muito fácil copiar e colar. Então a gente precisa entender isso aqui muito bem, porque essa é a característica de maratona. Eu vou explicar algo na prova, vai ser isso, só que de um jeito bem diferente. Então a gente tem que ser capaz de olhar para aquilo, entender o que muda, entender onde está cada elemento, né? Organizar isso e produzir uma resposta. Vou dar seguimento aqui por enquanto. Tá? Eu acho que ficou um pouco... Deixa eu ver aqui como é que tá para ver. Dá pra ler daí na tela de vocês? Na minha tá dando, assim, no Discord. Vamos lá. São duas partes da solução, né? Vamos começar da parte do MaxFlow, né? Então o que acontece? Meu flow inicial é 0. Eu vou ter um vetor de parent aqui. Esse vetor de parent aqui ele vai ser usado para reconstruir aquele caminho que a gente fez, né? Então a gente estava aqui. Peraí. A gente estava aqui, por exemplo. Então para eu saber de onde é que eu vim, por onde é que eu cheguei no T? Foi o C. E quem é o parente do C? O D. Quem é o parente do D? O A. Quem é o parente do A? A origem. Pronto, cheguei onde tinha que chegar, que é a origem. Não tem ninguém antes, tá? Então esse vetor de parent é usado para isso. Eu vou ter o new flow, que é o flow que eu vou encontrar nesse meio do caminho. Porque percebam, cada vez que eu passo por um caminho desse aqui, ó, eu vou voltar lá no início só para a gente ver esse comportamento aqui no algoritmo. Ó, aqui é 0 e 8, 0 e 0, tá certo? Então, tem duas situações. Ou ele aumenta, ou ele fica igual. Se ele fica igual, o fluxo máximo é 0. Se o fluxo máximo é 0 na busca que eu fiz, não tem como melhorar mais. Tá? Então, o adicional, né, é 0, eu não consigo melhorar mais, acabou o algoritmo. Então, na primeira vez que eu faço a busca, ó, aqui aumentou em 5. Eu vou fazer a segunda busca, aumentou em 3, o fluxo é 8. Fiz a terceira busca, aumentou em 1, o fluxo é 9. Fiz a outra busca, aumentou mais 1, o fluxo é 10. Pronto. Aqui talvez tenha algumas outras interações, né? Deixa eu ver. Tem mais alguma? Não. Eu acho que acaba aqui, porque os capacitors daqui estão topados, não tem mais como passar nada por aqui. Aqui também está topado, não tem como passar mais nada. Apesar daqui ainda não está, mas não vai chegar fluxo. Então o capacitor aqui é 10, beleza? Então, quando eu fizer outra busca, eu não vou achar nenhum caminho. E aí a minha BFS aqui vai retornar 0, porque vai pular isso tudo e vai retornar 0. Então quando volta a 0, é porque não tive mais o que fazer, não consigo achar mais outro caminho que melhora. Então por isso esse while, new flow, BFS, perere, parará. Acostuma, código de maratona é assim. Não façam isso nas empresas, tá? Mas na competição é exatamente isso. Quanto menos linhas tiver, mais rápido vai ser feito. E aí, quando eu chamo essa BFS, né, vai me dar o valor do fluxo. Eu vou somar esse fluxo, porque cada vez que passa só vai aumentando de quantidade em quantidade. Então basta eu somar todas as vezes. E o final vai ser minha resposta. E aí vem aquele parent, né? Eu começo do T, que é o sync, tá? E aí eu vou buscando os parents lá, né? Então, enquanto não for a origem, porque não tem ninguém antes, então eu vou pegar o anterior, que é o pai do atual, e aí na aresta de ida, que é o do anterior para o próximo, nesse caso aqui, por exemplo, seria do C para o T, né? Seria do C para o T, eu vou tirar 1. Nesse caso aqui, né? Que tinha 1, eu vou tirar 1. Ah, Alex, mas aqui tá 3 e virou 4, você somou 1. Lembra que eu falei que no código a gente vai usar a residual network? Então, se a capacity residual de 3 é 5 menos 3, que dá 2, se eu aumentei o flow em 1, o residual capacity é 5 menos 4, que é 1. Ou seja, eu estou diminuindo. Quando o fluxo aumenta, o capacity diminui, que é o capacity residual. Alguém não entendeu isso? Assim, se não entendeu, pede que eu fale de 1000 formas, porque isso aqui é importante. É isso que define o algoritmo. E é um pouco confuso. Estou muito entendendo. Consegui. Não sei se alguém tem mandando mensagem, que eu nem... Dá para repetir? Dou sim. Eu abri aqui o chat. Pronto. Então o que acontece, né? Quando eu pegar o anterior do atual, né? Eu sempre vou reconstruir o caminho a partir do sync, né? Do sync. Eu vou fazer esse caminho todo. Então eu S, A, D, C, T. Cheguei no T,
parei meu algoritmo, né? Então eu vou ter que fazer o caminho reverso. T, C, D, A, S. É isso que esse prev igual parent cur faz. Se o atual é T, então o anterior do atual, atrás aqui, vai ser C. O anterior do C vai ser D. O anterior do D, nesse caso aqui, vai ser o A. O anterior do A vai ser o S. É isso que está acontecendo. E aí eu tenho os capacities, né? Que são os residual capacity. Então, quando for na direção de C até T, né? Tá com essa flecha para lá, eu vou subtrair esse fluxo do capacity, tá? Então, no código eu vou fazer menos, vê aqui, ó, menos o novo fluxo. Só que o que acontece? Quando a gente viu aqui, estava 3/5. Quando completou o fluxo e terminou essa etapa do algoritmo, que é exatamente aquele trecho que está ali na frente, virou 4. Somou mais um e não subtraiu. Então assim, pô Alex, por que aqui na imagem está mostrando que está aumentando? Você está dizendo que aqui no código vai diminuir. Porque eu estou falando lá atrás daquele grafo de capacidades residuais, né? Lembra que... Vamos voltar lá, não tem problema. Por isso que eu falei aqui, ó. Residual capacity. É o capacity menos o flow, né? Inicialmente o capacity de uma aresta oposta é 0 e o seu flow é menos F. Percebe que é o capacity menos o flow. E aí o residual network, você vê que onde era 0/5 vai estar 5, porque é 5 menos 0. Onde era 0/3 está 3, porque é 3 menos 0. Então essa aqui é a residual network. Tá? Só que ao longo do nosso andar aqui, o grafo, né, o flow vai mudando. Quando o flow vai mudando, o residual capacity também vai mudando. Por quê? Porque é o capacity menos o flow. Então, quando eu faço esse último trecho aqui e eu consigo passar mais uma unidade de flow, isso aqui vai virar 4, né? Tá aumentando. O flow está aumentando. Só que o residual capacity, que é o capacity menos o flow, ou seja, anteriormente era 5 menos 3, dá 2. Quando eu aumentei o flow, ficou 5 menos 4, dá 1. Então o residual capacity está diminuindo. Tá? Então quando eu vou na direção normal, eu uso o residual capacity, né? Que é o capacity menos o flow. Tá? E aí, quando eu faço na oposta, que é negativo, eu vou somar. Então fica ao contrário. Porque eu não estou somando lá o flow. Eu estou contabilizando o capacity restante. Tá? Só que o capacity restante aqui é ruim de explicar, mas no código é ruim de implementar. Ou eu vou ter que carregar duas variáveis desnecessariamente. Tá? Então, quando eu faço aqui menos new flow de C até T, que é essa última aqui, né? Consequentemente, eu vou fazer para todos os outros. Por exemplo, aqui, ó, é 1 menos 2. Eu vou passar por... É 2 menos 1. Eu vou passar por aqui. O residual capacity é 1. Quando eu pegar esse flow que deu 1 e subtrair, vai ficar 2 menos 2. Então, o residual capacity vai ser 0. Tá? Então, eu vou subtraindo e aí eu sei que como eu já estou passando o fluxo de 2, o capacity é 2, então não tem mais capacidade residual, por assim dizer. Eu não tenho mais como passar nenhum flow porque acabou a capacidade. A capacidade de passar mais flow. Né? Seria mais ou menos essa linha. Eu não sei se eu estou te confundindo mais do que explicando. Mas pode falar, se for repetir, eu vou arranjar outra forma aqui de explicar e a gente continua, não tem problema. É para entender mesmo. Alex, só para ver se eu entendi mesmo. Pode falar. No final a gente vai ter um gráfico bidirecional, né? Sim. E aí as arestas vão ser quando eu estiver indo a residual capacity normal e quando eu estiver voltando a residual capacity negativa ou é 0? Inicialmente é 0, porque não tem fluxo nenhum, mas ela vai funcionar oposto, né? Negativo. Somando negativo. Beleza. Né? Então, por exemplo, aqui que eu tenho... aqui eu estou subtraindo, né? Normal. Como é negativo, eu estou subtraindo 1. Se eu faço menos essa subtração, então vai dar mais 1, né? Então, por exemplo, aqui é 3/3, é 0. Como eu estou tirando o fluxo, vai ficar 3 menos 2, ou seja, dá 1.
Então o residual capacity cresceu, porque eu tirei o fluxo. Então, nessa aresta aqui, por exemplo, que está ao contrário, né? Ela sobe e está descendo. Ou seja, em vez de ser a direção normal D até A, eu vou fazer A até D nesse caminho. Então, é onde age essa segunda parte aqui. Que vai ser, em vez de ser do anterior para o atual, é do atual para o anterior. Eu vou somar esse fluxo. E aí, é aquela coisa. Pelo teorema, você fala assim, mas eu vou sempre somar? Vou. Porque pelo teorema, em nenhuma busca, eu vou usar a aresta indo e voltando ao mesmo tempo. Ou vai ser a indo ou vai ser a voltando. Porque uma das duas é melhor. Em nenhum momento, as duas vão caracterizar melhor. Tá? Então, eu posso sempre somar, porque a maioria delas vão ser ignoradas. A questão é que eu não sei qual vai ser ignorada. Então, pelo próprio teorema, garante que vai funcionar assim. Tá? Não precisa ser uma preocupação, é o porquê disso, mas entender que isso funciona e que intuitivamente é um redirecionamento de fluxo. Por que é muito importante entender isso? Porque os problemas vão mexer com todas essas variáveis. E se vocês não entenderem como é que esse fluxo vai e volta, quando tiver uma coisa diferente, vocês vão falar assim, mas eu não sei resolver. Eu sei até identificar que é de fluxo, mas eu não vou saber assim, poxa, eu não sei que condição eu tenho que fazer aqui, ou eu apliquei do jeito que eu aprendi e não está funcionando. Isso tudo acontece, tá? Então por isso que, apesar de não ser rigoroso matematicamente, aqui é importante que mesmo intuitivamente a gente entenda, né? Isso vai maturando ao longo do tempo. Então essas duas somas aqui é o coração do algoritmo, tá? E vocês veem, são meia hora de explicação para explicar intuitivamente o que essas duas coisas fazem. E aí basicamente ele simplesmente faz o atual ser o anterior, né? Para quando ele voltar, ele simplesmente continua fazendo essa recursão, por assim dizer, né? Que é iterativa, mas recursão no sentido de cada vez ir voltando para o nó anterior até chegar no source. Porque antes do source não tem ninguém. Então eu paro lá. E aí eu volto e fico executando. Isso aqui é a essência do Maxflow. Agora a gente precisa entender o que a gente chama de Augment Path, que é a maneira que ele vai passando. Ele passou aqui, né? 1. E aí depois, vira 6, vira 1/3, vira 1/2, vira 4/4. Como é que a gente faz isso daqui, né? Chama de Augment Path. É tipo assim, eu vou melhorando o caminho, né? É mais ou menos o que acontece no Dijkstra. Isso aqui acontece dentro do BFF ou do BFS. Pode ser fora, assim. Às vezes vocês vão ver um Maxflow e o código vai parecer um pouco diferente, tá? Às vezes eu mesmo codo algumas coisas que eu não estou a fim de pesquisar e tal, ou só por exercício, quando eu vou ver tá razoavelmente diferente, mas faz a mesma coisa. Vocês podem precisar, em vez de uma matriz de uma lista de adjacências, precisar de uma matriz de adjacência. A forma vai mudando, gente, tá? Então são peças que a gente vai encaixando, encontrando a solução. Então vamos lá pro BFS, né? O que faz? Ele recebe o source e o sync, tá? Para saber onde começa e onde para. E recebe o vetor de inteiro, de paz, né? Que ele marca tudo como -1 e marca o source como -2 por conveniência, só para não ter que ficar fazendo muita condição aqui dentro. O primeiro é o source e infinito, tá? Infinito, como eu falei, é um número tão grande quanto não esteja no conjunto de entrada. E aí o que acontece, né? É uma BFS normal até então, só que isso aqui é um par. Então ele vai pegar tanto o vértice atual quanto o flow desse vértice, vai tirar, até aqui nada diferente do que vocês viram, vai percorrer pela lista de adjacências e aqui começa a coisa. Primeiro ele vai ver se o pai do próximo é igual a -1. O que é o pai do próximo? Então, se eu tenho um S aqui, que setou como um -2, só para não acabar fazendo algum loop em alguma entrada, qualquer que seja. Porque lembra, o S não é sempre o da ponta. E aí eu vou deixar isso bem claro aqui para a gente não se confundir, porque grafo é uma coisa... A professora Pamela tá aí, né? Ela é especialista nisso, ela sabe mais do que ninguém. Grafo é uma coisa que é muito tentadora. Você olha o S, o source está sempre mais na esquerda, isolado de todo mundo. O sync está sempre na direita, isolado de todo mundo. Não, o source pode estar no centro,
o sync pode estar numa ponta e pode ter um grafo todo conectado aqui, extremamente bizarro, que faz o caminho de um para o outro. Isso aqui é didático. Então a gente não pode assumir, por exemplo, que não vai ter nenhum loop voltando para o source. Por qualquer motivo que seja. O problema pode pedir isso. Eu não vou assumir que vai ser sempre uma linha reta. Pode ser que tenha algumas voltas aqui. Pode ser que, não nesse problema, tá? Mas pode ser que algum ciclo exista. Enfim, pode existir várias situações que a gente não pode assumir que sempre vai estar bonitinho, né? Sempre vai estar numa ponta. E eu vou tomar isso como modelo mental. Isso aqui é didático. Então o source podia estar no lugar do B aqui e o B no lugar do source. Né? Não no lugar do B que está direto ligado no sync aqui, mas poderia estar no lugar do A, por exemplo, ou no lugar do D, eles trocados. E aí já fica mais difícil de acompanhar, né? Mas o algoritmo funciona em qualquer caso. É só para a gente entender que o que eu estou mostrando aqui é uma simplificação de todo e qualquer gráfico que vocês podem ter que montar ou resolver. Tá? Então assim, eu vou receber o S e o T, porque não necessariamente é o primeiro e o último vértice, eles podem ser qualquer um. E aí o vetor de paz, beleza? Até porque é justamente isso aqui, né? Por isso que eu seto como -2, porque como eu vou checar se é igual a -1, bom, eu nunca vou bater no source. Bom, beleza. E aí eu vou passar pela lista de adjacências, normal até aqui. E aí eu vou ver se, por exemplo, o A aqui e o D, eles são -1. Se é -1 é porque eu não visitei. Só que além disso, eu vou checar se o capacity do lugar que eu estou até o lugar que eu quero ir é maior do que 0. Tá? Basta checar se é diferente de 0, que é basicamente fazer isso daqui. Eu vou explicar na instante porque não precisa se preocupar com negativos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou marcar que o pai do próximo é o atual. Então aqui eu vou marcar, por exemplo, que o S é pai do A e o S é pai do D. Estou fazendo essa busca aqui, em cada uma das iterações. Aí eu vou calcular o novo fluxo. O novo fluxo é o mínimo entre o fluxo e o capacity do lugar que eu quero ir. Tá? E o capacity do lugar que eu quero ir. Ou seja, o source é infinito, mas o capacity do... Vamos voltar lá. O capacity do A é 7. Então, por enquanto, aqui vai ser 7, né? E aí o algoritmo... Aqui já está a solução final, mas primeiro ele vai ser 7. Depois ele vai virar 5. Depois ele fica 5. E aí eu sei que o menor de todos é 5. É isso que aquele trecho lá está fazendo. Volta aqui. Então eu vou calcular o menor entre eles, né? Como qualquer outro número vai ser menor do que infinito, porque infinito é um número que não está no conjunto da entrada, então eu vou sempre pegar o menor de todo o caminho, né? Por isso que cadê aqui? Eu sempre passo o new flow junto com o vértice, tá? Porque aí na próxima vez que ele pegar outro flow, eu vou testar o menor com o próximo, e aí ele vai reduzindo o flow até o capacity, e no final de tudo eu vou retornar o menor flow do caminho, que é essa parte aqui. Quando o próximo for T, ou seja, quando eu estiver no B ou no C, o próximo é T. Como eu peguei o menor daqui para aqui e o menor daqui para aqui, junto com o menor daqui para aqui é o menor de todos eles. Então eu posso retornar esse flow, que é o menor flow, melhor dizendo, é o maior flow entre todas as capacidades do caminho que eu consigo fazer. Tá? Isso aqui vai considerar as arestas indo e as arestas voltando, tá? Porque vocês vão colocar todas na lista de adjacência. Então isso aqui por si só vai garantir todo esse comportamento que a gente explicou, tá? E aí o que acontece? Concorda que se o flow é medido pela capacity, não existe capacity negativa no nosso caso aqui, porque a gente falou que são inteiros, né, não negativos. Então, a menor capacity que pode existir é 0. Então, se tem capacity, eu posso passar. Se não tiver, vai ser 0. Então, essa condição aqui já satisfaz essa situação e eu não preciso me preocupar se capacity é menor que 0, ou melhor, se capacity é maior do que 0. Enfim, isso aqui já resolve por conta disso. Né? E quando eu retorno esse novo flow aqui, aí eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer o augment path.
né? Eu vou passar por cada um dos caminhos e vou melhorar ele, tirando, né? Aumentando o flow, que significa tirar, diminuir a residual capacity, né? Ou diminuir a capacidade também, que seja. E vou pegar a aresta oposta, né? E vou remover esse mesma quantidade de flow, que significa aumentar a residual capacity. E aí é um pouco estranho, sim, porque eu estou fazendo isso para toda vez. Só que não tem problema, porque lembra, ou uma aresta vai ser usada ou a outra, não tem problema. Muitas vezes essa aresta oposta aqui ela vai diminuir para lugares que, enfim, não vai servir de nada no grafo. Às vezes, como no grafo anterior, é a aresta que faz aumentar, redirecionar o fluxo e aumentar. A grande beleza, né, de Edmund Karp, em 72, e um outro rapaz que eu não me recordo o nome, que também publicou em 70, publicou até antes, que eles conseguiram provar que isso é suficiente para garantir que vai ser o fluxo máximo. Tá? Isso aqui eu peço que vocês tomem como aceito, que isso vai garantir o fluxo máximo. Tá? Não vamos perder tempo nesse momento, não vamos investir tempo, melhor dizendo, nesse tempo entender porque isso aqui sempre dá a melhor resposta. Eu tenho uma pergunta, por que a gente tem duas matrizes de adjacências ali? Uma com a capacidade e outra com adjacências em si? Não dá para usar só de capacidade ou só de adjacência? Olha, a de adjacência, você pode usar só uma, tem algoritmo que usa só uma. Eu trouxe mais, a própria matriz de adjacência pode guardar a capacidade e o índice dizer se tem caminho ou não, né? Porque se for zero, quer tenha caminho, quer não dá para passar. Você pode fazer isso sim, Vinícius, e boa observação. Eu trouxe mais por didática, né? Quando eu tenho de adjacências ali de um lado e eu estou guardando a capacity, eu estou dizendo que essas coisas elas podem, não necessariamente precisam estar juntas, né? Eu consigo separar essas duas coisas para te mostrar, mas você pode sim. Agora a diferença é que, por exemplo, na matriz de adjacências, você ia ter que, por exemplo, se tiver 1 milhão de vértices, né? Você não pode percorrer ela dessa forma, porque você ia estar tipo porque assim, ó, eu tenho um vetor de vetor, né? Tem uma matriz que não é linha, né? Uma matriz multidimensional de 2 dimensões. Então, se eu fizesse isso daí, tem vários vetores que não, vários vértices que não estão conectados com outros, e eu vou ter que passar por todos eles em cada um dos vértices de origem que eu vou. Isso pode aumentar um pouco a complexidade, pode causar algum problema, né? O capacity eu vou no índice, porque eu já sei da busca que eu fiz. Então, se a matriz é densa, não tem problema. Se ela é esparsa, e aí você pode gerar um problema de memória, porque você vai ter muito espaço vazio, né? Juntar os dois seria o equivalente a fazer uma matriz de adjacências, né? Quando eu tenho muitos vértices, ela fica muito grande na memória e ela estoura. E aí eu poderia causar problema. Exato. Neste caso, a complexidade do Edmund Karpman fica V ao quadrado, né? Porque você vai fazer uma BFS para cada um dos vértices. Então fica VE mais V ao quadrado. Se você usar também isso daí, porque você teria que percorrer tudo, né? Foi o que a professora falou. Mais especificamente, você ia fazer um algoritmo E de V ao cubo também. Tem algumas técnicas táticas para poder aliviar isso, sabe? Mas eu trouxe assim, porque tem acho que é Ford Belkman, eu não lembro o nome do cara, deixa eu ver aqui, Max Flow, Ford Fuxson, que é um algoritmo antes desse Edmund Karps, que não usa BFS, usa DFS. Só que, por exemplo, quantidades racionais, até irracionais, não necessariamente vai convergir para um valor. Esse algoritmo aqui cobre praticamente todos os casos básicos. Então, assim, vocês pegam esse algoritmo e vão resolver praticamente qualquer problema de fluxo máximo. Tá? Mas tem esse ponto aí sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Vou trazer o problema, vou ler com vocês, pedir para vocês começarem a resolver e a gente vai discutindo conforme as dúvidas forem aparecendo. Porque
que vão aparecer. Aqui, por exemplo, não está a construção do grafo, tá? Eu deixei de propósito para vocês também fazerem. E o problema vai exigir uma pequena alteração, então não é possível deduzir ele, tá? Em tempo de prova. Se você não conhece, a menos que você seja um gênio, improvável de você conseguir deduzir. Então, já aproveitem e coloquem no caderninho de vocês. Vocês podem levar folhas para maratona. Então, o trecho da BFS e o trecho do MaxFlow já é suficiente para vocês lembrarem, tá? Porque se aparecer algum problema, não é para vocês ficarem tentando lembrar como era o algoritmo. É para vocês falarem, eu trouxe esse algoritmo, eu sei como funciona, cadê? Então vocês vão procurar rapidão, vocês vão lembrar de toda essa aula e vai ver lá, aqui é o fluxo que faz o augment path. Aqui é o lugar que faz que reflete o flow novo. Aqui é onde ele faz a busca para encontrar o caminho que vai sofrer o augment. Então, o augment é tipo uma melhoria, né? É o que acontece com Dijkstra, da mesma forma. Então, a ideia do material é vocês verem as partes críticas, né? Para não errar, para não ter problema de implementação, enfim, para ser bem rápido lá. Exato. Comentados. Bom, vocês vão ter que fazer a conta aqui, então vou deixar vocês... Vou botar aqui no chat. Deixa eu abrir aqui. Esse problema aqui é do CSAS. Acho que se pronuncia assim. E o que acontece? Esse carinha aqui é um cara interessante para vocês usarem depois. Essa lista de problemas aqui ela é famosa, tá? Se vocês resolverem tudo, com certeza vocês vão para nacional. O problema é que aqui não tem problemas tipo bcrowd. Todo problema aqui é um problema que precisa de técnica, são variações, são extremamente chatos. Um ou outro é fácil, mas mesmo os introdutórios são difíceis. Então, é um bom conjunto de problemas para se estudar para a maratona, né? Eu não achei um problema simples de fluxo máximo das provas da SBC para a prova da SBC, porque às vezes fluxo máximo também é um subproblema de outros problemas, tá? Então, eu achei aqui no CSAS e aí a gente consegue estudar um pouco aqui. Eu peço que vocês abram, façam uma conta aí rapidinho, né? Só clicar aqui em login, create account, username, password, e-mail, name, bota aqui Brasil, submit, tá tudo certo. Enquanto vocês fazem a conta, eu vou falar um pouco sobre este problema. Alguém estava escrevendo, não sei se quiser perguntar, gente, perguntem, pode interromper, tá? A aula aqui é para vocês. Beleza. E aqui é basicamente um problema de fluxo máximo. Não é exatamente como eu expliquei, tá? Mas é bem similar o suficiente para vocês conseguirem resolver e diferente o suficiente para vocês terem que pensar, né? E aí o problema aqui é a velocidade de download, né? Considerando uma rede consistindo de N computadores e N conexões, isso aqui é grafo. Assim, pode atirar para cima, de 100 vezes 99 é grafo. Tá falando de N computadores é vértice, M conexões são arestas. Pronto, você já mata daí, já vai filtrando a partir daí. E aí ele fala, cada conexão especifica quão rápido o computador pode enviar dados para outro computador. E aí Cotivalo aqui quer baixar de algum servidor, quer baixar uns dados, um filmezinho pirata lá de algum servidor. E ele pergunta qual é a velocidade máxima que ele pode fazer isso usando as conexões da rede. Tá? Então o enunciado aqui é bem enunciador. Arestas, vértices, fluxo, tudo definido. E ele dá as entradas. A primeira linha tem dois inteiros, NM, número de computador e conexão. Os computadores são numerados de 1 a N. O computador 1 é o servidor e o computador N é o computador de Cotivalo. Depois disso, existe M linhas escrevendo as conexões. Cada linha tem 3 inteiros, A, B, C. Computador A, que pode enviar dados para o computador B a uma velocidade C. E ele quer um inteiro. É a velocidade máxima que o Cotivalo pode baixar esses dados.
São até 500 computadores, M conexões, o valor é até 1 bilhão, tá? Da velocidade da conexão. E aí ele dá aqui, né? De 4, 5, 4 computadores, 5 conexões. E aí ele dá a resposta 6. Por quê? Porque do computador 1, que é o servidor, ele pode ir para o 2 a 3. Do 2 ele pode ir para o 4 a 2. Ou seja, eu tenho 2 de fluxo. Do computador 1 também ele pode ir para 3, com um capacity de 4. De 3 pode ir para 4, com um capacity de 5. Ou seja, aqui tem 4 de fluxo, porque foi limitado por esse 2, 4. Ou, perdão, por esse 1, 3. Então 4 mais 2 dá 6. É a explicação da entrada. Tá? Aí eu vou trazer algumas coisas aqui que ele não explica. E aí o SES, ele é bom porque ele te força a identificar algumas coisas, tá? Mas ele é ruim porque enunciados mal feitos trazem alguns problemas. Falando sobre isso, no dia da maratona, tem uma... Eu vou abrir aqui, que é uma área que vocês podem... que vocês podem fazer perguntas para os juízes. Então, quando vocês não entenderem algo, fala assim, poxa, isso aqui não ficou claro. Vocês podem mandar uma pergunta. Chama Clarifications, tá? É esse cara daqui, ó. Isso aqui é da Maratona 2022. E aí falaram assim, ó. Isso aqui foi questão. Aqui, por exemplo. Para escolher as L cartas, eu também preciso seguir a regra de escolher as K cartas, pegar as mais à esquerda. Aí às vezes você vai receber uma chamada. Reler enunciado. Tipo assim, ô irmão, lê aí na moral, sabe? Então, tipo, dá pra entender. Agora, às vezes... aqui, nosso código roda todas as coisas sem erro, mas o juiz ainda envia resposta errada. O fato que você roda os exemplos sem erro não significa que seu programa está correto. Em vez disso, em vez de tentar repetidamente, tente revisar seu código e pense sobre o algoritmo que você está implementando. Enfim, então vocês podem fazer algumas clarifications, às vezes vão tomar uma baixa, né? Porque estão perguntando uma coisa que ou está no enunciado ou não tem sentido, mas às vezes surgem alguns questionamentos que são válidos. Se alguém receber 2 pedidos de dinheiro de pessoas diferentes, ela pode pedir após isso ou ela para de pedir? Aí ele explica aqui, né? However, tanto se eles estão querendo participar apenas uma vez, isso se eles pedirem dinheiro a alguém, eles não vão receber ou não vão pedir a ninguém. Uma vez que a pessoa pediu por dinheiro, eles vão dar imediatamente, mas pode levar algum tempo antes de pedir outras 2 pessoas. Enfim, então só exemplificando aqui que às vezes não fica claro lá na maratona alguma questão. Vocês podem perguntar, você vai receber resposta a outra coisa. Mas perguntem, tá? Se tem algo estranho, às vezes tem erro. Prova de concurso tem erro, prova da graduação tem erro. Então pode ter erro, tá? Não perde ponto por perguntar. No máximo vai receber uma baixa, mas também não vai mudar nada não. É só seguir vida e ignorar, tá? E aí tem algumas coisas aqui que eu vou trazer já. Estão fazendo a conta aí, né? Enquanto eu tô falando, vamos fazendo a conta aí. Pode ter mais de uma conexão entre 2 computadores. Então, por exemplo, aqui eu posso ter uma conexão para o computador 3, do servidor para o computador 2 a velocidade 3, e eu posso ter outra conexão do computador 1 para o computador 2 a uma velocidade 5, tá? Então eu posso, em vez de eu ter bonitinho aqui uma aresta de cada, eu posso ter mais de uma, inclusive eu posso ter várias. E cada uma eu vou contar, né, como está saindo da origem, né, do servidor, eu posso contar essa capacity, né? Então se eu sair daqui até 7, eu posso passar até 7 por aqui. Se eu tenho outro passando por 5, eu posso passar até 5 por aqui. Já é um pouco diferente do gráfico que a gente está vendo aqui, né? Então ele não fala que pode ter mais de uma, mas pode ter mais de uma e isso faz diferença, tá? Eu acho que inicialmente é a coisa que mais causa problema nesse problema aqui. Então vocês vão ter que dar uma olhada
nesse algoritmo daqui, tá? E desse jeito não vai funcionar, porque aqui ele está considerando que existe apenas uma aresta entre dois pontos. Lá no problema eu posso ter várias arestas entre os mesmos dois pontos. E como é uma rede de computador, né, imagina aí, se eu consigo baixar 500 bytes por uma linha, 2 megas por outra, então no problema aqui eu poderia baixar 2 megas e meio, 500 kilobytes, né? Posso baixar 2 megas e meio de uma vez só, tá? Tipo um torrent, né? Tem uma pessoa dando upload, eu consigo, minha banda é de 1 gigabit, né? Se tem uma pessoa me oferecendo 250 megabits, eu só consigo baixar 250 megabits. Se no torrent sobe outra pessoa que tem lá mais 1 gigabit e meio, dessa pessoa eu posso pedir no máximo mais 750 gigabits, porque o meu limite é 750 megabits, perdão, porque meu limite é 1 gigabit. Então 250 mais 750 dá 1 gigabit, né? Lá tem mais capacity, mas eu não consigo pedir mais porque eu estou me limitando aqui. Então é mais ou menos essa linha do pensamento, né? É o máximo speed, isso aqui é basicamente maximum flow, tá? Mas isso vai gerar uma pequena diferença. Então eu queria que vocês começassem a resolver